Tá bom, gente? Vamos lá, então. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa série de mensagens, né, chamada Valores, o nosso jeito de ser igreja. Então, nós começamos no dia 1º de março, né, um sermão introdutório chamado de Dia da Visão, onde eu compartilhei um pouquinho daquilo que Deus... Não tem problema, se não passou, não tem problema. Daquilo que Deus está falando no meu coração acerca desse ano. Esse ano, especialmente, a gente conseguiu definir coisas que serão pilares para a igreja, ou seja, não são só para esse ano, mas que são uma visão para a igreja a médio e longo prazo. Né? E nós, então, estamos pregando uma série, né? Essa série chamada Valores, o nosso jeito de ser igreja. Já preguei 2 sermões, os 2 no primeiro pilar, que seria a espiritualidade, né? Então, nós falamos na primeira semana um pouco mais sobre conceitos, né? Dar o nosso coração, entender quem é Deus, temê-lo. Semana passada falamos, então, um pouquinho mais sobre a vida devocional, sobre essa aproximação com Deus e esse relacionamento. Pode ir passando, mas eu vou seguir o baile aqui. Sobre o relacionamento, né, com Deus e sobre a importância de a gente exercer a nossa espiritualidade de forma bem prática, né, com oração, com leitura, com jejum, com tempo com Deus de fato, tá bom? Então, hoje a gente vai dar continuidade. Eu vou esperar você olhar as fotos, porque eu sei que você não vai prestar atenção em mim. Olha lá que coisa linda, ó, queridas. Beleza, obrigado. Vamos lá, para você gravar o que eu vou dizer, presta atenção em mim agora, não nas fotos. Deu de fotos. Hoje a gente vai então para o nosso segundo pilar, né, terceiro sermão, segundo pilar, e hoje nós vamos falar sobre serviço, né? Então, o serviço como parte fundamental da vida cristã. Então, uma das coisas, lembre que todos esses valores eles são frutos de 2 coisas, tá? De vivência da nossa igreja, ou seja, coisas que nós já estamos experimentando ao longo dos anos, e, naturalmente, de um retiro que nós fizemos com a equipe ministerial da igreja, conversas que tivemos. Então, a nossa reflexão, a nossa observação foi que o serviço ele é parte fundamental da vida cristã e não uma opção, né? Então, eu anotei aqui que a gente precisa ter esse cuidado de não... Deixa eu só baixar aqui. Esse cuidado de não tratar como se fosse algo que a gente escolhe como uma opção, mas entender que é um fundamento, né? Quando a gente idealizou esse ponto, a gente também percebe que essa já é uma marca, né, de 6 anos que a nossa igreja tem experimentado. Então, hoje, né, já começa a ficar um pouco distante os mutirões, tudo aquilo que a gente viveu desde 2020 para cá, mas o estado que a nossa igreja está hoje, não só fisicamente, mas em termos de cultura de igreja, de como a gente se comporta, tudo isso foi fruto desses praticamente 6 anos que eu estou aqui, das nossas muitas e muitas e muitas tarefas, mutirões e coisas que a gente faz. Vou explicar, então, um pouquinho sobre isso hoje e vou explicar, naturalmente, por que isso é um pilar, né, e por que, dentre tantas escolhas que poderíamos ter tido, essa foi uma delas. Tá bom, Tiana? Você pode trazer para mim um papel para secar o suor, por favor? Vamos lá, então o primeiro, eu vou dividir em 3 pilares, 3 pontos, desculpe. O primeiro deles, então, a gente vai tirar lá de 1 Coríntios, né, um texto bem básico, bem importante, bem, talvez até conhecido de algumas pessoas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e depois disso a gente vai orar mais uma vez. 1 Coríntios, capítulo 12, a gente vai ler do 7 ao 11. 1 Coríntios, capítulo 12, vamos ler do 7 ao 11. Deixe sua Bíblia aberta e depois a gente vai orar junto. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Os textos aparecerão aqui no telão atrás de mim. Então, vamos orar juntos. Jesus querido, nós queremos entregar, Pai, este momento, este sermão, essa noite nas Tuas mãos. Nós queremos pedir que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa tocar o nosso coração, que o Senhor possa nos ensinar, Deus, essa noite aquilo que o Senhor quer ensinar, aquilo que o Senhor entende que a Tua igreja precisa aprender. E hoje falaremos, então, sobre serviço, Deus. Então, me ajuda a conseguir explicar com sabedoria aquilo que o Senhor colocou no meu coração e, acima de tudo, aquilo que está no Teu coração. Me ajuda a explicar com sabedoria a Tua palavra, com respeito, com reverência, e de tal forma que as pessoas aqui possam entender, Deus, aquilo que o Senhor tem para passar para cada uma delas. E que o nosso coração ele seja totalmente rendido a Ti e que os nossos ouvidos estejam totalmente abertos para Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Vamos lá, então, 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 11. 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Obrigado. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Então, vá prestando bem atenção no texto, porque tudo nele é importante. Então, a manifestação do Espírito, ela tem uma
um foco, o bem comum, né? Então, ou seja, a gente quando observa o texto e vê o Espírito Santo atuando na vida da igreja, o que o texto está dizendo é que isso serve para a edificação mútua, para o bem de todos. Versículo 8, aí ele vai dizer então para uma pessoa, né, ou seja, a um pelo Espírito é dado a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo mesmo Espírito, a outro poderes para realizar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, a outro ainda a interpretação dessas línguas. E aí ele vai dizer no 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui a cada um, né, a cada um, como quer. E no início ele vai dizer a cada um, porém, é dada a manifestação, né, a cada um, porém, é dada a manifestação. Então, preste atenção, esse a cada um, ele inclui quem? A resposta objetiva desse texto, uma resposta clara, teológica, e que precisa ficar gravada para sempre no seu coração, e que eu diria que é o cerne desse sermão, é todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, aquilo que nós chamamos aqueles convertidos, ou os que se converteram, essas pessoas são esse um. Né? Cada um, essas pessoas são esse um. Ou seja, toda pessoa que entregou a sua vida a Cristo se tornou, então, um cristão, ou seja, um seguidor de Cristo. Esta pessoa passa a receber do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, um dom espiritual. 1 Coríntios não é a única lista, né? Nós temos em outros dois lugares, me escapou agora, Romanos 12, se eu não me engano, 2 Coríntios repete, mas então, ou seja, nós temos essa, mais ou menos, né? Assim, esse é um estudo aberto, de certa forma, mas um dos materiais que eu mais gosto, que é As Três Cores dos Seus Dons, que é o material de um alemão, do Christian Schwarz, ele fala que são 30 dons, e ele divide em três grandes categorias, né? E cada uma assim mais voltada para uma área, mas basicamente ele vai dizer que são 30. Então eu quero te ajudar a entender o que está escrito na Bíblia e o que seria assim. Hoje é um sermão arriscado que eu vou fazer, porque eu vou dar uma palavra final sobre o assunto. Pelo menos uma das partes que eu vou dizer, ela precisa ficar muito, muito, muito clara na sua mente a respeito do que eu vou dizer, que é a seguinte. Anote, esse é o nosso primeiro ponto. O servir a Cristo através da igreja não é uma escolha pessoal de sim ou não. É uma consequência da conversão. Isso é muito importante. Por quê? Porque em dado momento, né, nós como cristãos, a gente pode interpretar que isso é uma escolha. E é claro que é uma escolha. Você vai entender o que eu vou dizer. Todos somos pessoas dotadas de livre arbítrio. O que isso quer dizer? Que nós temos a liberdade de escolher o que fazemos e o que não fazemos. Temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Temos a capacidade de discernir entre bem e o mal. Temos a liberdade de escolher se viremos ou não ao culto. Temos a liberdade de tomar decisões. Então, ou seja, nós também temos a liberdade de escolher não servir e de nos de alguma forma, afastar da vida comunitária, de nos afastar de algumas... Eu já tenho, obrigado. Obrigado. A gente tem a liberdade... É uma liberdade, não sei se mentirosa, não quero usar uma palavra dura, mas ela é uma liberdade oca, né? Que a gente pode dizer, quero, não quero, quero, não quero. Então, o nosso primeiro ponto é, o servir a Cristo através da igreja não é uma escolha pessoal de sim ou não, é uma consequência da conversão. Por que eu anotei nesse ponto o através da igreja? Porque isso também tem sido hoje um ponto de... Você vê que eu estou escolhendo bem as palavras para não ofender ninguém. Mas isso tem sido hoje um ponto de tensão no mundo cristão. Por quê? Porque a igreja, ao mesmo tempo que ela é algo absolutamente maravilhoso, né? E eu já expliquei isso ao longo dos anos, talvez por termos muita gente nova aqui, você não ouviu de mim, então eu vou repetir bem rápido. Eu fiz parte até hoje de 3 igrejas e nenhuma das 3 me machucou, me feriu ou me fez mal. Eu fiz parte da Igreja Batista de Montserrat, que foi a minha igreja da infância até os 18 anos, e foi a igreja que me enviou para o seminário, e lá eu só vivi coisas maravilhosas. É claro que eu tive dificuldades, mas nenhuma delas me traumatizou a ponto de eu querer me afastar e ser algo traumático e sofrer e sair da igreja.
Eu saí porque eu pequei, né? É diferente. Eu fiquei fora dos 16 aos 18 anos. Desculpa, dos 14 aos 16 anos e voltei com 16. A segunda igreja que eu fiz parte foi a igreja enquanto eu era seminarista em Curitiba, a primeira igreja batista de Curitiba. E foi maravilhoso. Apesar de ser uma igreja gigantesca, foi maravilhoso. Eu fiz muitos amigos, gente que eu amo até hoje, que eu me relaciono até hoje. E a terceira igreja que eu fiz parte foi essa. Né? Então, ou seja, eu só fiz parte de 3 igrejas até hoje. Só fui membro de 2, né? Essa e a Monte Serra. Então, eu sei que algumas pessoas têm uma dor muito profunda em relação à igreja. E aí, o que você vê hoje em dia, principalmente, né, a internet ela acabou se tornando hoje aquela conversa de praça que a gente tinha antigamente, você tem hoje na internet. E aí lá as pessoas manifestam as suas frustrações, os seus desejos, as suas raivas. E eu vejo muitos comentários do tipo, eu faço as minhas orações em casa, eu sei que Deus me ouve, mas eu não vou na igreja porque a igreja é isso, é aquilo, é aquele outro. Não está errado dizer que você se relaciona com Deus só em casa, porque Deus ouve a sua oração e Ele se relaciona com você. Isso não está errado. Mas é como uma mesa de 4 pernas, quando você se relaciona só em casa, você perde uma das pernas. Você acaba deixando de desfrutar do todo e essa mesa ela fica bamba, né? Ela fica pronta para cair a qualquer momento. O que acontece? Eu já expliquei isso, quero explicar com todo amor de novo, né, e sem me demorar, porque não é o meu foco. Mas por eu ter tido um relacionamento muito saudável com a igreja, por nunca ter tido traumas, eu já tive dores na igreja, mas eu nunca tive traumas que me fizeram não querer voltar nela, né, ou seja, me afastar. Eu aprendi, né, um cristianismo que, graças a Deus, ele é bíblico, mas que ele vai ensinar que não existe um cristianismo saudável afastado da igreja. Existe, sim, esse afastamento. Isso eu nunca vou julgar ou questionar. Né? Por exemplo, quando eu estava escrevendo o sermão, eu pensei quais seriam as razões para alguém não servir. E tem muitas. Né? Não se preocupe se daqui a pouco, hoje você não está servindo nenhum ministério, você acha que eu vou puxar a sua orelha. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? No final do sermão você vai descobrir. Mas eu sei que existem muitas exceções. Mas ainda assim eu precisava dessa grande introdução para dizer para você o seguinte: eu não acredito num cristianismo que não passe pela igreja. E se ele não passa pela igreja, para mim, é porque ele está machucado. Né? Doente, talvez é uma palavra, mas ela pode ser ofensiva, então eu pensaria em machucado. Ou seja, a gente está machucado com a igreja, não quer ir lá, né, ela nos fez mal, a gente sofreu algum trauma. E, de novo, para mim é difícil falar sobre isso porque eu não sofri, né? Ou seja, eu sempre desfrutei dela. Ao mesmo tempo, eu sei que o percentual ele é muito grande. Uma vez eu ouvi o pastor Abe Uber falando, São Paulo tem 16 milhões de habitantes, né? Que só em São Paulo existe 1 milhão desses 16 milhões, que são pessoas, deve isso aí dar acho que 6% da população, que são pessoas que são, vou usar o termo popular, né, desviadas, né? Ou seja, pessoas que já estiveram numa igreja e não estão. Eu acho desviados perigoso porque você não pode atribuir que só para a pessoa não estar na igreja ela está desviada moralmente. São coisas diferentes, é importante entender isso, né? A pessoa ela pode não estar indo, estar chateada, mas ela ainda assim pode estar bem com Deus. Eu sei que parece antagônico ao que eu disse, mas não é, e preste bem atenção, porque moralidade é diferente de serviço e de comunhão com a igreja, né? Então, voltando. Precisa ser manifesto através da igreja, né? Essa coisa de, eu faço as minhas orações, ajudo a creche ali do outro lado da rua, e assim eu não me incomodo com ninguém. Isso é exatamente o inverso do que Paulo vai dizer, né? Paulo vai dizer sobre perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros. Eu não sei se ele disse isso, mas às vezes é aguentar uns aos outros, né? Amar uns aos outros. Tudo na igreja é sobre uns aos outros. A igreja é um coletivo de pessoas. Não existe igreja de uma pessoa só, a igreja é sobre uns aos outros. Então, por isso que esse nosso sermão ele só faz sentido se você entender a partir da perspectiva que eu estou explicando. Então, vamos lá. Dito tudo isso, servir a Cristo, então, através da igreja, ele não pode ser... Eu botei não é, né? Mas eu vou expandir o raciocínio. Ele não pode ser interpretado como uma escolha pessoal. Ele precisa ser entendido como um fundamento da fé. Como fundamento da fé. Então, ou seja, se não há serviço, falta alguma coisa. E, de novo, não entenda isso como uma ofensa, mas como um incentivo, como um desafio, para que o seu cristianismo ele se torne completo, né? Para que você consiga fechar e aparar todas as arestas. Então, vamos lá. Vou começar com uma frase, depois vamos para mais 2 versículos. Começar agora o ponto de fato, né? Se eu sou convertido, ou seja, se eu entreguei a minha vida a Cristo e vivo, então, uma nova vida, agora eu vou servir como consequência dessa conversão. Não é uma escolha pessoal entre querer ou não.
Então, eu gostaria que você gravasse isso. Esse talvez seria o ponto mais alto do meu sermão e aquilo que eu preciso que você grave agora, eu vou derivar isso. Mas, basicamente, é isso. Se eu entreguei a minha vida a Cristo, eu preciso estar envolvido em algum tipo de serviço. Efésios, capítulo 2, abra lá comigo, também vai aparecer no telão. Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10. O 8 e 9 são textos que tratam a respeito da salvação, mas você vai ver, né, que o 10 ele complementa, e daria para eu ler só o 10, mas eu quero juntar os dois raciocínios. Ele vai dizer assim, ó, pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, então ele está dizendo aqui, né, como isso acontece. Ele vai dizer que não vem de vocês, ou seja, não é uma coisa que parte de nós, é um dom de Deus, né? A palavra dom ela quer dizer presente, então, ou seja, é um presente que Deus dá para vocês. E aí ele diz, então, no versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, preste atenção, salvação não vem pelas obras. Biblicamente, quando você pega uma Bíblia e lê, você entende que isso não existe. E se há alguma afirmação sobre isso no nosso país, ou né, em conversas que a gente tem por aí, essa afirmação ela não é bíblica, ela não é teológica, ela é uma afirmação de cultura popular. Né? Infelizmente, quando você está num país muito religioso como o nosso, nós temos muita coisa misturada, né? Muitos conceitos que eles não emanam da Bíblia. Eles vêm daquilo que nós achamos. Lembra do conceito que a gente cunhou aqui da autoteologia, né? Ou seja, quando eu decido, digo, não, Deus é bom e é isso, é aquilo. Não, calma. A Bíblia explica. E a Bíblia está explicando, dizendo que a salvação ela não vem pelas obras. Aí, há aquele que distorce a Bíblia e diz, então eu não preciso servir, já que a salvação não vem pelas obras. Mas agora o 10, por isso que eu disse que ele é importante, ele complementa o 8 e o 9. O 10 ele vai dizer assim, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. O que esse texto está dizendo? E eu quero resumir de forma bem simples. Que você não é, nunca vai ser, e ninguém nunca foi, desde que Cristo morreu naquela cruz, salvo por obras. Isso não está sendo ensinado na Bíblia, nunca foi e nunca vai ser, porque a Bíblia nunca vai ser mudada. Então, não existe salvação por obras. As obras são consequência da salvação. Então, por que eu sirvo? Não para ser salvo. Eu sirvo porque fui salvo. Eu não gosto dessas frases de efeito, mas ela faz sentido agora, né? Então, eu não sirvo buscando a salvação. O serviço ele é uma consequência do fato de que Jesus me encontrou e me deu uma nova vida. Por isso que, lembra que eu falei das exceções? Eu vou explicá-las. Eu não coloquei essa exceção lá, mas eu vou colocar. Né? Quando você tem numa igreja, né, como a nossa, grande, pequena, média, de 10 mil ou de 50 pessoas, você sempre vai ter pessoas em todas as etapas da vida, do cristianismo, da fé. Então, por exemplo, você tem pessoas que estão descobrindo a fé. Eu não vou exigir dessas pessoas o mesmo que eu vou exigir de alguém que é líder na igreja. São níveis de envolvimento diferentes. Né? Esse é um assunto quase polêmico. Né? Eu não sou uma pessoa polêmica, não mais, já fui. Né? E já vi que isso não leva a lugar nenhum. 1 Timóteo, Paulo vai dizer isso para Timóteo, né? Sobre não entrar em discussões tolas, e eu não faço mais isso. Não tenho discussão tola com ninguém, não gosto, não vejo proveito. Mas eu vou entrar numa que pode assustar um pouco você. Mas é bem simples. Quando vem alguém e visita a nossa igreja, e eu vou usar algo que já está gasto, mas que é um clichê, digamos assim. Aí a pessoa vem e ela fuma. No universo evangélico, ao longo de todos os anos que existe o cigarro industrializado, isso era um caos. Né? Nossa, aquela pessoa fuma. Aí ficava assim, aquele constrangimento. Eu estou dizendo que está certo? Não, gente, só pode ser nenhuma. Né? A Bíblia é clara em dizer que o vício não é uma coisa boa. Só que o que a gente faz? A gente olha para aquela pessoa que fuma, muitas vezes, e imputa sobre ela um cristianismo, uma moralidade, o qual ela ainda não tem o dever de obedecer, porque ela não é uma pessoa convertida. E aí, ou seja, a gente vê um visitante fumando, uma pessoa que não é convertida, e joga sobre ela, a gente derrama sobre ela a nossa espiritualidade, a nossa moralidade, o nosso compromisso. Então, preste atenção. Eu sou um pastor. Eu sou uma pessoa comprometida com Deus há mais de 30 anos. Eu sou uma pessoa que já sou pastor há mais de 20, então, né, eu sou mais tempo pastor do que pessoa. Então, assim, eu estou muito tempo nisso. Então, é claro, você não pode esperar isso de mim, por causa do meu nível de compromisso. Eu já entreguei minha vida a Cristo há muitos anos. Eu fui batizado em setembro de 97. Eu tinha 11 anos. Então, de lá para cá, espera-se que eu não fume. Né? Até porque eu tinha 11 anos na época.
Mas a questão é a seguinte, quando vem uma pessoa que ela é adulta e ela ainda não tem essa decisão por Cristo, nós não devemos jogar sobre ela o nosso pacote de informações e de moralidade. Aí você diz, então está certo que ela fume? A minha resposta é sim e não. Se ela não é uma pessoa que decidiu andar com Cristo e escolheu a nossa espiritualidade, ela está dentro da realidade dela, do conceito de moralidade que ela tem. Então, como eu disse, esse é o problema de um país cristão, que não é um problema, tá? Eu digo problema tecnicamente. Nós somos, né, um país completamente forjado em cima do cristianismo católico e há 150, 160 anos esparramou-se, né, o cristianismo evangélico também. Então, ou seja, é muita religião e religiosidade em cima da gente tentando viver a vida. O que eu estou tentando dizer com isso? Que essa pessoa que passa a primeira vez por essa porta e que fuma, ela não tem o dever, ela não tem nenhum dever com nós cristãos e nem com a Bíblia. O que ela precisa fazer? Ela precisa ouvir. E em ouvindo, ela toma uma decisão. Tomada a decisão, ela também tem uma margem de tempo. Porque isso é outra coisa que nós cristãos a gente esquece. A gente acha que da noite para o dia tudo sai. E é claro que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5, 17, um texto que eu já citei, você conhece, né, que quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Só que em algumas pessoas isso é imediato, em algumas pessoas isso é um processo. Em algumas pessoas, algumas áreas são imediatas, em outras são um processo. E a gente precisa respeitar esse processo. Voltando ao que eu estou dizendo, e agora junte com o serviço. Nós temos pessoas no nosso meio com muitos anos de fé. E nós temos pessoas no nosso meio descobrindo a fé. Então, é claro que nós vamos ter níveis de engajamento com não só o serviço, mas com a fé de forma geral diferente. E o que cabe a nós? Não julgar, né? A Bíblia nunca compôs um conselho fiscal de espiritualidade, isso não existe na Bíblia. Né? E se alguém teria o direito de fazer isso, sou eu e eu não faço. Né? Ou seja, eu sou o pastor do grupo, ou seja, eu tenho um cajado na mão e um dever de zelar pelas ovelhas do aprisco. Mas eu tento fazer isso com calma e com sabedoria. Né? Então, ou seja, já expliquei isso para vocês, né? Eu tenho um Excel com o nome das pessoas da igreja, organizadinho, mais ou menos na ordem, né, de quem entrou na igreja, e eu tenho ali uma observação se a pessoa está servindo algum ministério, se ela não está. Só que se ela não está, eu não tenho escrito por quê, né? Não se preocupe com isso, mas eu sei por quê, e às vezes eu dou um tempo. E já aconteceu de passar até 1, 2 anos para depois conversar com a pessoa. Por quê? Porque eu sei que naquele momento ela não ia conseguir. Então, ou seja, nós temos razões para estar servindo ou não. Voltando para o nosso texto. Então, o que o texto está dizendo? Que a salvação ela não está associada ao serviço e que o serviço é uma consequência da salvação. Da mesma forma, a moralidade cristã é uma consequência da salvação. Da mesma forma, né, viver princípios e valores cristãos é uma consequência de se tornar um cristão. Eu sei que meu raciocínio foi longo, mas eu espero que eu tenha explicado bem claro. Ou seja, viver a vida cristã é para os cristãos. Nós é quem precisamos zelar por isso. E se nós fizermos isso, nós daremos um ótimo testemunho. Né? A Renata, óbvio, né, ela não prega, não sobe aqui para falar, então eu vou contar a experiência dela. Mas ela veio no Uber agora, e aí, conversando, né, com ele fez aquela velha pergunta, aquela velha frase, quando diz assim, tem alguma coisa diferente em você. E, modéstia à parte, a minha esposa é uma mulher maravilhosa, eu casei muito bem, né, e é muito fácil encontrar Jesus nela. E ela disse, ele perguntou, você é da Lagoinha, que é, né, talvez hoje a igreja maior da cidade, mais acessível em termos de pergunta. E ela disse, não, né, eu sou da igreja onde você está me levando, perto da Lagoinha, etc. Aí ele era de lá, enfim, conversaram a respeito das duas igrejas. E é mais ou menos isso, né? É você exalar isso, né, e demonstrar isso ser perceptível. Então, voltando para o texto, salvação vai gerar em nós o serviço e não o contrário. O que eu estou dizendo com isso? Que eu não espero que alguém que não seja salvo sirva. Ela não precisa fazer, a pessoa não precisa fazer isso. Ela vai fazer depois que ela se converter. Tá, mas e se a pessoa não é salva e quer servir? Isso é outro assunto polêmico, né? Eu não vou ficar abrindo parênteses. Mas e se a pessoa não é ainda um cristão comprometido, membro da nossa igreja, quer servir? O que a gente faz? A gente diz, não, isso aqui é só para quem é convertido. E a resposta é não. A pessoa ela pode servir. O que ela não pode fazer, gente, é liderar, é claro. Como que uma pessoa que não conhece a nossa fé vai liderar a nossa fé, explicar, ensinar? Então é só a gente saber distinguir os ambientes, né? A pessoa diz assim, mas eu posso vir ajudar a fazer alguma coisa aqui na igreja? Pode vir ajudar. O que ela não pode fazer é liderar um pequeno grupo ou vir ensinar no domingo ou aconselhar alguém. Isso é algo que fazem as pessoas que conhecem a fé. Certo? Então eu trouxe aí alguns temas polêmicos com muita leveza aí, né? Sem que isso pese. Então vamos lá, para que a gente continuar no nosso ponto.
Agora abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, a gente vai ler um texto um pouquinho longo, do 16 ao 22, para a gente poder avançar. Romanos capítulo 6, versículo 16 até o 22. Romanos 6, de 16 ao 22. A Bíblia diz: vocês não sabem que, quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedece? Quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos da obediência, que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora tenham sido escravos do pecado, vocês passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Versículo 18, de fato vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. 19, falo em termos humanos, por causa das limitações humanas de vocês. Como ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza, que leva mais e mais à iniquidade, assim ofereçam-se agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Versículo 20, quando foram escravos do pecado, quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora se envergonham? O fim dessas coisas é a morte. E aí no 22 ele diz assim: agora, porém, vocês foram libertos do pecado, mas ele vai dizer assim: mas vocês se tornaram escravos de Deus. E aí o fruto que colhe leva à santidade e o fim, então, é a vida eterna. Então o que ele está dizendo? Que nós fomos escravos do pecado, mas que agora, então, convertidos, nós nos tornamos escravos de Cristo. Então, assim, a notícia que eu tenho é: você sempre vai ser escravo de alguma coisa, né? Ou você é escravo das paixões que te dominam. O próprio livro de Efésios, capítulo 2, vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre santidade. Mas quando a gente decide entregar a nossa vida a Cristo, a gente se torna... nos tornamos, então, agora escravos do próprio Cristo, né? Escravos de Deus. Então, a Bíblia usa, às vezes, essa ideia, né, de escravos libertos. Nós somos livres, mas nós optamos, né? Ou seja, eu tomei uma decisão. E é por isso que também a gente conversa sobre a questão do batismo, a idade da razão, etc., né? Nós só tornamos membro uma pessoa da igreja a partir do momento que ela tem uma idade suficiente para tomar essa decisão. A Bíblia vai dizer no livro de Atos que João Batista batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E para você se arrepender dos seus pecados, você tem que entender o que é pecado. Então nós, adultos, adolescentes ou crianças já com idade, nós tomamos essa decisão. E nós dissemos: eu não quero mais viver a vida, eu não quero mais ser entregue ou escravo do pecado. Agora eu me torno, então, escravo do Deus que eu escolhi. Então nós tomamos uma decisão. Paulo vai dizer isso, não precisa abrir, né, mas se quiser só anotar, em Gálatas 2:20, ele fala assim: estou crucificado com Cristo. É claro que ele, né, não está crucificado com Cristo porque ele está escrevendo a carta, mas é uma analogia, é uma figura de linguagem. Ele está dizendo: eu crucifiquei a minha vida junto com ele na cruz. E ele diz assim: então já não sou eu mais quem vive, ou seja, eu estou morto. Aí ele fala assim: Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Ou seja, o cristianismo, ele é uma morte, né? Uma morte do velho eu e um nascimento para o novo eu. Esse é o conceito de conversão. É quando a sua vida ela acaba e ela recomeça instantaneamente após a conversão. Certo? Então, para a gente fechar esse primeiro ponto, e aí eu vou falar agora das exceções que eu citei, né? O que eu gostaria que você entendesse? Que a partir do momento que você decidiu: eu vou me tornar um cristão, eu vou seguir a Cristo, né? Eu vou olhar para esse livro chamado Bíblia e vou dizer que ele é o livro que guia a minha vida. E eu espero, né, que é isso que você tenha feito. E se você não fez, que você possa fazer. Você, junto, ganha uma responsabilidade que é servir. Você agora tem um dono. Esse dono se chama Deus, né? Ou Jesus Cristo, Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. Você tem a sua vida entregue nas mãos dele. Então, ou seja, não dá mais para tomar decisões sozinhos, fazer escolhas e dizer: não, eu prefiro não me envolver ou eu prefiro não servir. Voltando ao nosso primeiro texto base, ele diz que todos nós recebemos um dom. Então, se o Espírito Santo deu para todos, é porque ele tem interesse que todos usem. A gente vai falar isso no segundo ponto. Mas antes, para fechar o primeiro, eu coloquei algumas exceções e eu quero listá-las para quê? Para que você ouça, saiba que eu sou muito compreensivo quando precisa e que existem, sim, sempre exceções em quase tudo aquilo que a gente faz. Então, vamos lá. Primeira exceção, tá? Para a questão do serviço. Uma pessoa que está chegando agora na igreja.
nós temos uma cultura de serviço muito aberta. Então, ou seja, se você está chegando agora na igreja, você pode servir. Você é uma pessoa que está convidada. Né? Então, quer ver? Vou já fazer propaganda, Wesley. Dia 11, lembrei do mutirão. Dia 11 de abril, a gente tem um mutirão de serviço aqui na igreja. Né? O nosso prédio ele é muito grande, a gente tem um terreno de 1.000 metros quadrados, o nosso prédio tem 860 metros quadrados, então ele precisa sempre de constante manutenção. E quando eu assumi essa igreja, eu tomei uma decisão muito simples de nunca pagar manutenção, porque manutenção é caro. Então, como eu tenho homens e mulheres habilidosos como vocês, para que a gente vai pagar manutenção? A gente faz. E não só manutenção, como construção, reforma, e não só isso, como a gente criou um ministério para isso, chamado Irmãos à Obra. E que, inclusive, se eu não contei, eu vou contar uma grande surpresa. No dia 14 de junho ao dia 21 de junho, eu vou para Atibaia, no interior de São Paulo, para de Atibaia viajar com um grupo para a divisa do Mato Grosso do Sul com o Paraguai para construir uma igreja. Então, pela primeira vez, eu consegui achar alguém que me levasse para construir uma igreja. Então, eu vou construir uma capela no meio de uma terra indígena, junto com um pessoal. E quem é esse pessoal? O seu Dirceu, que construiu a nossa igreja dos anos de 78 a 81. Ele foi membro aqui, construiu essa igreja. E, então, eu conheci ele pelo WhatsApp, a gente virou best, a gente está conversando, e a primeira coisa que ele disse é, já que o senhor gosta disso, vamos comigo, e eu vou, então, dia 14. Então, voltando, eu até me perdi. Voltando, a gente tem, eu me empolgo, né, e aí eu esqueço, mas a gente não paga manutenção, e é por isso que no dia 11 de abril, você está convidado a ajudar a gente a continuar não pagando manutenção e vir participar do mutirão. Então, ou seja, eu sou novo na igreja, eu estou chegando agora, é claro que você não tem obrigações, porque você está chegando agora. Você precisa entender o que está acontecendo, que igreja é essa, se você vai se tornar membro dela ou não, né? Se você já tomou uma decisão por Cristo ou não. Tudo isso está permeando a sua mente. Então, você não precisa se sentir obrigado a já servir. Segundo lugar, doenças, né? Pô, estou doente, o pastor quer que eu sirva. Nesse caso, eu dou... A gente tem 2 tipos de licença na igreja, que é a licença saúde e a licença maternidade. Né? Então, a Cíntia, essa semana, saiu do grupo do Ministério Infantil, né? Porque está de licença maternidade, o Matias está vindo aí. Então, infelizmente, né, a gente é obrigado a conceder, mas ela vai ficar fora alguns meses. Graças a Deus, né, está gerando uma nova ovelha, mas não vai poder servir por um tempo. Né, Manu também está com o Joaquim crescendo, mas também parou um pouquinho em Ministério Infantil. A nossa querida Raquel, né, também vai parar daqui a pouquinho. Sentirei muito sua falta, né, no serviço. Mas, inclusive, eu já quero dizer que a Raquel cuida hoje da limpeza da igreja, né? Ela é a gestora desse setor. A gente não falou sobre isso ainda, mas a gente precisaria que alguém cuidasse no lugar dela, né? Dessa escala de quem limpa domingo, quem limpa durante a semana, seria ótimo ter essa ajuda. Então, ou seja, nós temos 2 exceções. Você está doente, você não serve. Você está, né, grávida, você vai ter um bebê, você serve até onde dá e depois não serve. Então, é uma desistência? Não, é uma consequência. Né? Eu vou dizer para a pessoa, igual... Pega a tua cama, né, levanta e anda e vem servir. Também não é assim. A pessoa precisa desse tempo. Mas uma opção. Essa gente não tem o hábito, né? Algumas igrejas usam isso de forma mais severa, que é a questão da disciplina. Daqui a pouco você está num momento que você precisa rever alguma coisa com Deus, e aí às vezes você me pede, às vezes eu peço para você, da pessoa diz, eu preciso parar um pouquinho, eu quero reorganizar minha mente, eu quero fazer alguns ajustes. Ok, então para de servir por enquanto. Anotei aqui, né, as grávidas, e tem a questão dos... acho que aqui talvez uma das mais chatinhas, que é aquilo que eu citei no início, as dores. Né? Tem pessoas que chegam até a nossa igreja que são cristãos, são convertidos, amam Jesus, mas elas têm dores no coração, elas têm feridas de outras igrejas. Né? E eu sempre deixo claro, eu não tenho nada a ver com isso, não fui eu que fiz as feridas. Né? Quando sou eu tento sempre resolver, né? Faço o meu melhor, às vezes consigo, às vezes não, mas eu sempre assumo a responsabilidade do que eu faço e peço perdão. E se você diz, mas para mim você não pediu, é porque eu não sei o que eu fiz. Geralmente, quando eu sei, eu peço perdão. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você vem com trauma. Isso é absolutamente natural. Né? Você teve uma história antes de chegar até aqui, com exceção da Marli, que nasceu aqui, que não veio hoje, mas essa é a única igreja que ela foi membro até hoje. Todo o resto, né? E claro, nossas crianças, Cecília nunca foi membro de outra igreja, Levi, né? Entre outros. Mas então, ou seja, dos adultos, a Marli é a única que só foi membro aqui, mas todo o resto já fez parte de outra igreja. Todo o resto, né, já teve uma vida, ou se não fez parte, pelo menos visitou outra igreja, conheceu outra igreja. Né? Tem aqueles que se converteram aqui, mas às vezes conheceu, ouviu falar, foi convidado por alguém para ir em algum lugar. Você traz histórias, e às vezes essas histórias elas impedem você de servir. E o que eu quero dizer para você? O que eu gostaria como pastor? De te ajudar nesse processo de recuperação. Para quê? Para que você seja curado e possa servir. Por quê?
Porque o ideal, o saudável, é que todos sirvam. E que aquilo que faz com que a gente não sirva, a gente trabalha, a gente conversa e a gente tenta resolver. Às vezes demora. Nós já tivemos pessoas na igreja que demoraram 1 ano e meio, 2 anos para servir, por conta de histórias, de coisas que precisavam ser ajustadas, e isso é totalmente normal. Amém? Então esse é o nosso primeiro ponto, né? O maior, o mais importante do sermão, que é o meu entendimento sobre a Bíblia, e que é o que a Bíblia ensina, é que todos nós recebemos de Deus um dom, né? Isso está descrito lá em 1 Coríntios 12, e com isso, então, Deus tem essa expectativa de que todos nós possamos servir a igreja dele de alguma forma. Vamos lá para o segundo ponto. Agora você caminha um pouquinho em Romanos, né? Provavelmente você já estava com ele aberto. Agora vai para Romanos capítulo 12, eu citei aqui, né, o segundo texto que tem a lista de dons. Romanos capítulo 12, versículos 3 a 13. Romanos 12, de 3 a 13. Lá no início do capítulo. Ele vai dizer, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. E aí no 6 ele diz assim, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, de novo, ele parte do princípio que todos nós temos dons, mas que são diferentes, de acordo com aquilo que Deus escolheu para cada um de nós. E ele diz, se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. E aí no 9 ele vai dizer, o amor deve ser sincero, odeiam o que é mal, apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros, né? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Ou seja, no cristianismo não existe isso, né? Talvez em outros lugares, mas não deveria existir isso de você querer honrar a si mesmo, forjar ambientes onde você será honrado. Isso não é bíblico, a Bíblia não ensina isso. Ela ensina que a gente tem que diminuir para que o nosso Senhor cresça e os outros cresçam. Ou seja, o inverso do egocentrismo, né? O altruísmo, ou seja, quando você pensa no outro e não em si mesmo. Voltando para o texto. E aí no 11, então, ele vai dizer, nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração e compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Segundo ponto, segundo ensino da noite, Deus, querendo que eu sirva, me capacitou para isso. Então, uma coisa boa de Deus é a seguinte, Ele quer que nós possamos servir a igreja, mas Ele não simplesmente disse, vão lá e façam, que eu vou ficar esperando. Esse é um processo muito interessante, né? E eu acho que eu estou diminuindo as ilustrações sobre a Cecília, né? Ela já vai fazer 5 anos, mas todo pastor que tem filho novo, ele adora achar ilustração nos filhos. Mas uma das coisas eu muitas vezes me incomodava e me irritava com a Cecília, porque ela não sabia fazer alguma coisa. E aí, né, o meu juízo voltava e eu pensava, caramba, uma criança de 4 anos, de 3 anos, como que eu vou esperar que ela saiba? O que eu preciso fazer? Ensiná-la, dotá-la para isso. Dizer como que faz, filho. Ah, claro, eu me irrito depois que eu ensino, ela não faz. Né? Aí é outra história. Mas então assim, filho, eu estou te ensinando, é dessa forma. Então, Deus é a mesma coisa. Ele querendo que nós fizéssemos, Ele nos capacitou para isso, Ele nos ensinou isso. Aí você diz, Caio, mas Deus não me ensinou nada. A resposta é sim, talvez você não tenha percebido. Como que você não percebeu? Porque você não parou para olhar para a sua própria história. Eu vou botar mais um texto aqui que não estava, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 13 e 4. Não precisa abrir, né? Mas só vou citar ele. Ele é um texto que ele diz assim, ó, que Deus ele cura a gente, as nossas feridas, a nossa história, para que a gente ajude pessoas que passam pela mesma coisa. E aí ele diz que a ajuda que nós recebemos de Deus, então agora a gente estende essa ajuda. Então, ou seja, você tem uma história.
Né? Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente diz, mas eu não sei fazer nada. Essa frase é a frase mais boba que existe, você me desculpe. Né? Você talvez não tenha um talento assim, claro, é diferente, gente. Talvez você não seja aquela pessoa que chega e diz, não, eu sou especialista em tal coisa. Ok, você não vai dizer isso. Mas, né, sem assim, não quero parecer chato, mas você não pode responder que você não sabe fazer nada. Porque você sabe fazer muitas coisas. Talvez o que você não parou para fazer foi listar. E eu já tive essa crise. E eu vou contar para você. Eu não vou ler, porque é uma coisa muito pessoal minha. Mas no dia 28 de outubro de 2018, eu estava com essa crise. Eu já era pastor há muitos anos, né? 16 anos, 18 anos, 10, bastante tempo. 2018? Não, me perdi. 12 anos. Eu entrei em 2006, 2005 no seminário, 13 anos. Então, ou seja, eu já tinha servido muito, já tinha pregado muito, já tinha liderado muitos ministérios, já tinha morado em 3 lugares diferentes. Só que eu entrei em crise. E eu falei o que você fala às vezes, eu não sei fazer nada. E eu já era pastor há 13 anos, né? Já estava envolvido no ministério há 13 anos. Eu falei, Deus, eu não sei fazer nada. E Deus, como ele é muito gentil, ele ministrou meu coração. E aí ele me instruiu, né? Claro que ele não sentou do meu lado e disse, abre o computador que eu vou digitar para você. Ele me instruiu, eu senti no meu coração de abrir, então, um novo arquivo no Word e escrever aquilo que eu sabia fazer. Foi uma... A gente não ora para o diabo, a gente não conversa com o diabo, mas às vezes ele incomoda. Então, às vezes, a gente dá uma resposta para ele. E aquilo foi uma resposta, né? Eu sempre sofri muito com isso de me sentir inapto, né? É uma pena que o sermão só dura 1 hora. Eu queria poder falar mais. 1 hora por semana é pouco, mas se eu pudesse contar para você a minha história, de onde eu vim, né? O quanto eu me sentia burro, o quanto eu fui não estimulado intelectualmente, né? O quanto aquilo que eu vivo hoje é fruto puramente de Deus me achar, né, que nem eu digo, ele me achou lá na Vila Farrapos, quadra 19, casa 13, né, e Deus ele tem um GPS perfeito, e ele acha a gente, e ele disse, vou investir na sua vida. Deus disse. E através, né, de pessoas, a minha vida foi encontrada e investida, e eu consegui viver, então, essa capacitação, viver essa nova história, poder aprender, né, coisas novas, coisas que eu não sabia fazer, coisas que eu não era apto para fazer, coisas que eu disse, caramba, eu acho que eu nunca vou conseguir fazer, e etc. Tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para o meu sermão, porque eu começo a contar as histórias compridas, e já é 8h10, e a gente tem que vender ovo de Páscoa no final, a Tiana já fez assim lá do fundo, então eu vou voltar, até porque eu tenho que explicar do ovo de Páscoa depois. Esquece tudo que eu estava dizendo, volta para o sermão. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o texto diz que servir é um ato de abnegação. Preste bem atenção, você só serve aos outros se você abre mão de si. Por quê? Porque se você quer servir pensando em si mesmo, você não vai fazer. Você não vai fazer. Por quê? Porque servir é o inverso do egoísmo. Né? Eu aprendi essa palavra na adolescência e acho ela linda. Altruísmo. É o inverso. Você faz pensando no outro. Não existe serviço pensando em si. Talvez exista um serviço pensando em si e ele é completamente inverso do que a Bíblia ensina. Por exemplo, você vem... Cadê o Dudu? Está lá. O Dudu é o baterista. Aí ele vem aqui só para ilustrar a bateria dele. Ele fica 3 horas ali e aí ele só limpa o canto da bateria dele. Isso já seria ótimo. Mas isso não é o que a Bíblia está ensinando. Ela está ensinando que você vem e limpa o instrumento do outro. Você limpa o banheiro que o outro sujou. Não tem frase mais comum numa igreja do que eu tenho que limpar a sujeira dos outros. Mas isso a gente diz em casa. Que mãe que já não disse isso? Que marido que já não ouviu com muito amor e carinho a sua esposa dizendo isso? Então, ou seja, a gente faz coisas para os outros. Né? E não tem um ministério mais inspirador do que o da limpeza, porque você limpa coisas que os outros sujaram. E sabe o que é pior no ministério da limpeza? É que você limpa para os outros sujarem depois. Ou seja, ele é infinito. Não sei se você já percebeu isso. Você tem uma casa, não tem todo mundo que mora debaixo de um teto, não mora. Você limpa e está sujo. Você limpa e está sujo. É isso. São ministérios infinitos. Alguém tem que fazer e alguém vai sujar. Só que geralmente quem limpa não é quem suja. Então, ou seja, você faz num ato de abnegação. Você morre para si mesmo e você faz para os outros. Mas, depois eu vou ler um texto que a Bíblia diz que Jesus está vendo, não se preocupe com isso. E a Bíblia diz que ele é galardoador, né? Ou seja, ele recompensa a gente por isso. Continuando. Então, você dá aquilo que você tem de melhor para pessoas que você muitas vezes nem conhece, que não agradecem, não é que elas são más, mas elas não te conhecem, elas não agradecem e elas seguem a vida dela. Então, eu já disse isso para você, né? Todos os domingos, quando você chegar aqui para o culto, os banheiros estarão limpos.
Mas nós não temos um funcionário na igreja para isso. Nós temos 2 pessoas assalariadas na igreja, que sou eu e o Wesley. E as nossas funções não são funções de limpeza, por mais que isso passe pelo nosso trabalho. Mas, então, ou seja, sempre que você vê o banheiro limpo, alguém limpou. E pode ter sido um de nós 2, mas pode ter sido um voluntário. Isso é um ato de abnegação. A pessoa que fez isso, ela está servindo alguém desconhecido e alguém que não vai agradecer. Por que não vai agradecer? Porque você não tem como saber quem limpou naquele domingo. E a gente não vai te contar. Né? A gente tem uma cultura aqui muito bem estabelecida de fuga do holofote. Então eu não vou chegar aqui e dizer, foi essa pessoa que fez. É claro que em alguns momentos eu cito, e eu vou citar, inclusive hoje eu vou citar uma pessoa, mas é diferente, a gente não gosta de dar holofotes, eu não gosto de holofotes, né? Eu preciso deles porque eu estou aqui em cima, alguém tem que pregar. Mas ainda assim não é uma coisa que eu queira, não é uma coisa que meu ego precisa e eu nunca vou estimular isso no ego de ninguém. Isso não é bíblico, a gente não pode fazer isso, a gente não precisa disso. O que a gente faz? A gente serve com muito amor e muito carinho, é isso que o texto de Romanos fala. De 3 formas, vamos lá. Eu tenho usado a expressão que o Shane me ensinou, né? Os 3 T's. Já gravaram os 3 T's? Fala bem alto. Tempo, não ouvi, talento e tesouros. Então, todos nós temos 3 coisas que a gente pode usar para servir que Deus te deu. Tempo, talentos e tesouros, né? 3 T's. Você talvez não tenha muito dinheiro. Isso é normal. Nós vivemos num país, né, de terceiro mundo, não é todo mundo que tem bastante dinheiro, faz parte. Estamos numa cidade bem desenvolvida economicamente, mas ainda assim, não é todo mundo que tem dinheiro para esbanjar. Então, talvez você não tenha muito dinheiro. Talvez você também não tenha muitos talentos. Mas você tem tempo. E se você tem tempo, você já tem como servir. Porque daí você não vai dizer para mim, eu tenho tempo, mas eu não sei fazer nada, porque isso não é verdade. Você pode dizer assim, eu tenho tempo, mas eu ainda não descobri o que eu sei fazer. Mas eu ainda não consegui me encontrar no ministério. Essas frases são melhores. Ô pastor, eu gostaria de servir, mas eu nunca servi. Me ajuda, eu não sou especialista, né, em RH, em teste vocacional, mas é claro que eu vou descobrir com você. Inclusive, vou te emprestar o meu livro, As 3 Cores dos Seus Dons. Ele tem 180 perguntas para você descobrir os seus dons espirituais. Então, por exemplo, se eu perguntar qual o seu dom espiritual, alguém aqui sabe dizer? Não precisa dizer, tá? Não, alguém sabe dizer, meu dom espiritual é tal? Temos 4, 5, 6, 7. Vamos, gente. Wesley, levanta aí. 8, 9. Raquel, levanta que você sabe vários. Eu vou listar para vocês. 10, 11. Podia ser melhor, mas eu não vou dizer quantos eu tenho, que também não vem ao caso, mas eu achava que a gente só podia ter um, porque eu entendi que a Bíblia diz que é um. Mas não é que ela diz que é um, ela diz que é no mínimo um. Ou seja, quando você se aproxima de Cristo, vai servindo, você vai descobrindo coisas. E eu descobri alguns ao longo da minha vida, não foi da noite para o dia. E existe uma coisa chamada dom latente, ou seja, ele está ali, mas ele ainda não se desenvolveu. Você precisa servir para que ele se desenvolva, e ele vai aparecer, ele vai se desenvolver. Então, claro, hoje eu já estou mais envolvido, então os latentes já se manifestaram, e eu tenho no meu bloco de notas no celular há muitos anos uma lista dos meus dons. Ou seja, que eu olho lá, né, ainda essa semana eu li para ver se fazia sentido, e faz sentido. Tudo que está lá faz sentido, entendeu? Então, ou seja, todos nós temos. Então, eu tenho uma pasta, né, sobre mim mesmo no meu computador para me ajudar a entender. Então, lembra que eu citei o documento de 28 de outubro lá? Lá eu escrevi 25 coisas que eu entendi que Deus... Eu não terminei, era aquela história que eu estava contando, né? Eu me perdi. Mas eu escrevi 25 coisas, então, que eu sabia fazer, coisas que eu percebia, 25, que Deus tinha me dotado, me capacitado, que eu podia servir no ministério. Depois eu descobri muitas outras que eu não anotei lá, mas então, ou seja, eu percebi que o diabo estava mentindo, que Deus está falando a verdade, que eu tinha assim como servir em muitas coisas, e aí as coisas começaram a fazer sentido. Hoje eu tenho, né, alguns dons, que eu tenho clareza que eu tenho, e voltando, talvez você não tenha dinheiro sobrando, né? Claro que você tem, porque senão você não sobrevive, mas você não tem sobrando. Talvez você não tenha clareza dos seus talentos e diz, olha, eu tenho essa lista aqui, pastoral, toma aqui, escolhe onde o senhor quer que eu sirva. Mas você tem tempo. E se você tem tempo, você pode dizer assim, eu quero servir. E eu te garanto que eu vou achar serviço para você e não vai ser pouco. Basta que você tenha o quê? Disposição, disponibilidade, vontade ou coragem, né, de dizer para mim, eu quero servir. Hoje eu estou mais leve, né? Mas já tivemos uma fase nessa igreja em que falar isso para mim era perigoso. Mas eu prometo que hoje eu estou mais leve. Eu vou dizer para você o mínimo que eu espero, tá?
Não é bíblico isso, é um padrão que eu criei para a gente se entender. Uma vez por mês, em uma escala de serviço. É o mínimo para que você possa dizer assim, ó, estou servindo e não estou paradinho, né? Então, uma vez por mês, né? Por exemplo, a Elisa disse amém. A Elisa lidera o Ministério de Fotografia. E nós temos ela de fotógrafa e a Brenda de fotógrafa. Mas a gente precisa de, no mínimo, mais um. Seria bom se fosse mais dois. Por quê? Porque daí cada um serve uma vez por mês. Tirar fotos é uma coisa fácil? Depende. Se você abrir o seu celular e apertar o botão, a foto sai. Mas agora, tirar no culto requer algumas coisas. Mas que não é impossível de aprender. Então, você pode entrar nesse ministério. Aí você diz, mas eu estou servindo uma vez por mês e quero servir mais. Aí você acha outros ministérios. Né? Eu, por exemplo, sirvo em 15 ministérios, porque eu estou na igreja inteira. Mas tem gente aqui que serve em 3, em 4, em 5. Depende da sua disponibilidade. E também depende do nosso segundo ponto. Tempo e dos talentos. Porque, gente, é muito simples. Tem gente que é mais desenvolvida na sua fé e na sua jornada. Não que ela é melhor que os outros. Ela descobriu mais coisas sobre ela. Entendeu? Ela descobriu mais coisas sobre ela. Então, essa pessoa ela diz assim, eu já sei no que eu posso servir. Eu já sei no que eu sou útil. Eu já sei no que Deus quer me usar. Eu já sei no que eu atrapalho. Você lembra que semana passada eu falei que eu tenho 2 ministérios que para mim são muito difíceis? Capelania hospitalar e juniores, né? As crianças de 9 a 12 anos. São áreas que eu faço, já fiz bastante, mas que eu sei que não são as áreas que Deus vai extrair o melhor, nem de mim, nem para aquelas pessoas, né? Então, claro, capelania hospitalar faz parte da minha vida como pastor, nunca vou me negar. Os juniores, sim, eu me nego hoje. Mas, resumindo, eu não vou ser o melhor ali cuidando deles. Porque Deus tem entre nós pessoas que preferem. E tem gente que diz assim, eu amo trabalhar com crianças de 9 a 12 anos. Eles são tão bonitinhos, eles já não são mais crianças, eles estão virando adolescentes, e a gente pode agora ensinar coisas mais difíceis, porque eles já não são mais crianças. Tem gente que diz isso. Tem gente que diz isso com alegria. Tem gente que ama os menorzinhos, que diz, eles ainda são mais inocentes, é melhor. E ama aquela gritaria, aquela barulheira, não é? Alguém está ouvindo o grito de criança? Não. Sabe por quê? Porque tem voluntários lá em cima. Minha querida esposa, né, que é voluntária temporária do Ministério Infantil, e a Rafa está lá em cima. Então, ou seja, tem gente que tem talentos específicos. Só que eu vou dizer para você, a Renata, por exemplo, ela não gosta de servir no Ministério Infantil. Né? Ninguém se sinta ofendido por isso, mas ela não gosta. Ela tem feito hoje porque nós temos uma demanda não suprida. A gente precisa de ajuda no Ministério Infantil. Então, assim, você perguntar, a Renata é uma pessoa muito talentosa, a questão não é se sim ou se não, ela é disposta. Ela é uma pessoa que decidiu fazer. Que hoje de manhã eu cheguei em casa, né? Vim para a igreja de manhã, voltei para casa meio-dia, estava ela e a Cecília com um monte de folha esparramada recortando. Agora pergunta, a Renata é especialista, pedagoga, gosta disso? Não, mas ela se dispôs. Então, voltando, essa questão do talento ela é muito relativa. Porque a gente, quando lê isso, a gente acaba pensando assim, se Deus deu dons e eu não tenho esse, eu não vou fazer. Tem áreas que são limitantes, gente. Né? A gente brinca de vez em quando sobre isso, mas o louvor é uma área extremamente limitante. Né? Se você gosta de cantar, mas não sabe, não adianta vir pedir, que você não vai entrar na banda. A nossa igreja é uma igreja muito séria, a gente não põe ninguém em cargos para agradar as pessoas, a gente já tem isso muito estabelecido há 6 anos. Então você só vai cantar se você souber cantar. Você só vai tocar se você souber cantar, tocar. Mas então vocês não deixam ninguém entrar na banda. Claro que a gente deixa, pelo contrário. Nós temos orado incessantemente para que Deus mande mais instrumentistas. Mas eles só vão entrar se eles souberem. Se eles não souberem, eles vão estudar, como o nosso querido Johan, que sabe tocar piano clássico, que é algo exótico, mas que ainda não sabia tocar com uma banda, com cifra, que é o mais simples. Eu disse para ele, é só você descer, não é subir, é só fazer um downgrade e aprender com a gente. Ele aprendeu e já tocou no culto. Então, ou seja, você só precisa aprender. E talvez você diz, pastor, meu sonho era tocar na banda. Que bom, então você precisa aprender um instrumento. Por quê? Porque é um ministério que existe, que tem limitações, que requer habilidades específicas. Quero servir com crianças, requer habilidades específicas. Quero servir na transmissão, requer uma habilidade muito específica que é vontade de aprender. Então, a transmissão é um bom ministério. Se você tem o mínimo de noção de computação e quer servir nele, fale com Wesley, que é o líder do ministério. Então, todos os nossos cultos são transmitidos pelo YouTube. Alguém tem que ir lá e ligar todo aquele material. Multimídia, né? Nosso querido Cauã, bana lá, Cauã. Não é só apertar o dedo e passar para frente, tá? Você não julga esse ministério. Mas em um determinado momento é só isso. Agora é só isso que ele está fazendo. Mas tem que saber como é que faz chegar ali, como é que prepara as coisas, etc. E aí de quem está lá em cima, porque dá um nervoso. Quem já serviu, eu já servi muitos anos nesse ministério, nos jovens da Monte Serra, dá um nervoso. Porque está todo mundo esperando você.
Agora pensa que, né, a gente é uma igreja menor. Imagina você estar numa igreja que tem 3, 4 mil pessoas e você aperta errado assim, e aí você tem que voltar. É um ministério importante, porque sem ele ninguém lê o versículo. E mais, né, Cauã, você nunca disse, eu vou dizer agora. Eu tenho muito orgulho do nosso ministério de multimídia. Porque se você já viu em outras igrejas, às vezes a demora da pessoa para passar a letra, e aí se você não conhece a música, você faz até que a letra aparece, aí você começa a cantar. Então o Cauã continue assim, Raquel instruiu a nossa equipe a continuar assim, Rafa que vai entrar no ministério, a letra tem que entrar a ponto das pessoas conseguirem cantar. Não é depois que a estrofe já entrou. Isso é importante porque, gente, não, parece brincadeira, eu estou brincando, mas eu estou falando bem sério. Por que isso é importante? Porque são 50 pessoas que estão nesse auditório que querem cantar música e não sabem a letra. Então, é um ministério simples, você só precisa apertar a seta para frente na hora certa. Mas se você faz isso, você abençoa 50 pessoas. Deu para entender? Isso envolve talentos. Apertar o dedo para frente na hora certa é um talento. Ele é muito importante para a vida da igreja. Terceiro lugar, quer dizer, terceiro não, eu falei que eu ia citar esse texto, ele é bem legal. 1 Pedro 4,10, esse eu quero que você abra e que você anote. 1 Pedro 4,10, a gente está no ponto 2, tá? Indo para o terceiro e último. 1 Pedro 4,10, ele diz algo bem simples. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Duas afirmações importantes. Primeira, você recebeu um dom. E a segunda é para quê? Para quê? Para quê? Ninguém respondeu alto. Vamos de novo. 1, 2, 3 e para servir aos outros. Não, servir aos outros, tem que dizer aos outros, porque se você fala que é só servir, fica uma coisa muito aberta, assim, né? Estou servindo quem? Você está servindo pessoas que você não conhece. Você está servindo pessoas que você conhece. Você está servindo a sua igreja. Quando você serve fora daqui, você está servindo a sociedade, a comunidade. Ou outras igrejas. Nós aqui temos uma cultura de servir outras igrejas, isso é maravilhoso. Gente, você não vai para o céu sozinho. Você sobe sozinho, mas quando chegar lá tem bastante gente que já chegou antes de você, há milhares de anos. A igreja de Jesus de antes, as pessoas que, como eu falei, que construíram esse prédio, as que abriram essa igreja, alguns deles já estão com o Senhor. Então, o cristianismo não é sobre você, ele é sobre Jesus, você, eu e todos nós. É um coletivo muito grande, são muitos e muitos milhões de irmãos. Então, quando a gente olha para esse texto, ele está falando sobre servir aos outros. Você recebeu um dom para servir aos outros. Terceiro subponto, e aqui a gente termina o ponto 2, é os seus tesouros. Então você tem 3 formas de servir. Você pode dar o seu tempo, você pode dar os seus talentos, e todos temos talentos, todos temos dons, todos sabemos fazer alguma coisa. Se você pensa que você não sabe, é porque você ainda não foi descoberto por mim, né? A gente ainda não conversou, e eu te garanto que em 15 minutos de conversa eu te acho no mínimo 10 ministérios. Por quê? Porque precisa de disposição, gente, só isso. Precisa só você dizer assim, eu quero servir ao meu Deus. Não é a mim que você serve, lembre-se disso. Ao meu Deus, através da minha igreja, servindo os meus irmãos. Amém? Terceiro, tesouros, né? O texto de Romanos 12, 8 ali que a gente leu, ele fala assim, ó, se o seu dom é contribuir, que contribua generosamente. Uma vez eu conversei com um amigo sobre isso, foi uma conversa muito rica, porque a gente entendeu que é um dom, que é algo que Deus dá para algumas pessoas. Então preste bem atenção. Generosidade, eu preguei sobre isso, né? Generosidade é um padrão bíblico. Todos devemos ser generosos. Você não pode ser mesquinho e ainda assim achar que está tudo certo. Todos devemos ser generosos. Isso é um padrão bíblico. Eu preguei sobre isso há 2 domingos. Mas a Bíblia deixa claro que existe um dom. Eu vou até ir além, existe um ministério. E é muito legal quando você conhece essas pessoas. Elas existem. E eu já citei para vocês algumas delas, né? Eu tenho uma pessoa que me abençoa muito, você sabe disso, né? Já ganhei as viagens dos Estados Unidos, ganhei 40% desse carro que eu tenho, eu ganhei dessa pessoa para comprar, né, da entrada do carro. Então, ou seja, existem pessoas que fazem isso, que dão liberalmente. Ah, mas é porque tem mais. Não, senhor. Vou fazer uma enquete, não precisa levantar a mão, mas quem conhece alguém que tem muito dinheiro e não dá uma moeda? Gente, ter muito não é igual a ser generoso. Você precisa aprender isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu conheço gente que não tem muito, né? E o muito ele é totalmente subjetivo, é claro, mas gente que não tem muito e que é generoso. A generosidade tem a ver com o coração. E quando a Bíblia diz contribuir, né, generosamente, é um dom, é algo que Deus dá, tem gente que entende isso. Você quer mais um exemplo? Você tem sido abençoado. Eu contei isso no sermão, não é segredo.
nós estamos recebendo por 12 meses R$1.000 por mês de um empresário de São Paulo que você não sabe quem é. Eu também não, porque eu não sei o rosto dele, eu mal sei o nome dele. Por quê? Porque a esposa dele achou a gente pelo Instagram na época da enchente, nos ajudou muito na enchente, mais ou menos uns R$80.000 nos 5 meses que a gente serviu a enchente. Só que depois ela continuou, e ela ajudou nosso Ministério de Ação Social, ela me ajudou pessoalmente em algumas viagens, ela tem ajudado a gente, e agora ela resolveu ajudar de novo sem que eu pedisse. Ela me escreveu e disse, pastor, nós daremos R$12.000 para a igreja de vocês em 12 parcelas de R$1.000. Isso é um dom. Essa generosidade é um dom. Preste bem atenção. Conversando, então, com uma pessoa sobre isso, a pessoa disse, hoje eu não tenho tempo, né? Porque ele é um empresário, tem muitas empresas diferentes, ele diz, eu não tenho tempo e os talentos que eu não tenho tempo de usar. Então ele disse assim, será que eu posso servir a Jesus só dando? E foi uma conversa muito rica, porque eu nunca tinha tido com ninguém, né, essa conversa. E eu tive que pensar na hora e aí eu lembrei desse texto. E aí, graças a Deus, o texto resolveu a conversa. Eu disse para ele, olha, não é o ideal. Mas, se Deus te deu hoje esse ministério de sustento, de apoio, isso é maravilhoso. Porque, por exemplo, nós temos um sustento básico da igreja que são os dízimos. Só que ele paga o custo da igreja. No nosso caso, sempre aqui. Ou seja, a gente paga o básico, não sobra para fazer outras coisas. Mas a gente quer investir em missões, né? Nós hoje apoiamos 3 missionários e estamos tentando ir para o 4º, que é o nosso querido Darwin. Então, o que acontece? Da onde que sai esse dinheiro? Da cantina. Aí eu disse que eu ia fazer um parênteses, né? É quase aquele momento do comercial no meio do programa. Mas quem está no grupo da igreja ouviu, né? Como hoje tem pessoas aqui que não estão, eu vou explicar. Nós temos muitas ações missionárias na nossa igreja, além de 3 missionários que nós ajudamos com 20% de um salário mínimo todo mês. Esse dinheiro ele não sai do caixa da igreja, ele não pode, porque hoje nós não temos isso decidido. Ele sai de um caixa extra, que é as cantinas. Só que nós temos ações extras, e uma delas são os ovos de Páscoa que a Ilva está fazendo. Então, ou seja, a Ilva está usando os talentos que ela tem, disponibilizando eles, né, e cozinhar é um talento maravilhoso, e ela está disponibilizando esse talento, fazendo os ovos para a gente e trazendo para vender aqui. Então, se você, né, tem alguém que você ama e quer presentear, nós temos alguns ovos prontos hoje, que você já pode levar, e nós também temos a possibilidade de encomendar, só que não são infinitos, né? A gente só consegue fazer alguns, provavelmente mais uns 15 a 20, né, Ilva? Talvez um pouquinho mais, daqui até a Páscoa. Então é bem simples. Qual que é o raciocínio? Você quer presentear alguém, né? Um amigo, um colega, irmão, um parente, um funcionário, um patrão, um fornecedor, um vizinho, qualquer coisa, qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Vai comprar da concorrência? Não, compra da gente. Né? Vai comprar de fora, de pessoas que você não conhece? Compra de nós. Por quê? Porque 100% do lucro da venda dos ovos, né, a gente vai investir em missões. Então é uma coisa que a gente vai conseguir juntar um valor bem legal e vai poder direcionar para algum missionário. Então, pense nisso quando você passar por aquela mesa. O Ednei está lá na frente do mostruário. Sai, Ednei. Já tem os ovos lá em cima da mesa. Então, assim que o sermão terminar, hoje não tem cantina, né? Então você pode passar ali, adquirir, encomendar, né? Converse com a Ilva, ela vai ficar ali atrás. Mas você também pode fazer algo que só nessa igreja você faz, que é levar e não pagar. É só aqui. Então, o que você faz? Você diz, mas eu não tenho dinheiro hoje, né? Hoje é dia 22 de março, né? O dinheiro geralmente acaba ali no dia 15, só estou no crédito. Temos máquina de cartão, um argumento já caiu, e o segundo é a gente anota. Então, se você disser assim, eu quero levar e eu quero anotar e vou pagar quando eu receber, tudo bem. Meu raciocínio é muito simples. Se você levar e não pagar, é com Deus que você resolve. A gente fica com prejuízo, sem crise, mas não é para mim que você fica devendo. Então, você pode levar sem problema nenhum, pode encomendar, e lembre-se que 100% do lucro vai para missões. Fechamos o parênteses, então, ou seja, é uma forma de servir. Nossa querida Ilva, né, usou essa habilidade dela e disse, vou fazer ovos de Páscoa. E agora eu vou além, Ilva, vou ser bem dramático, eu vou falar o que você me disse no áudio. Eu quero dizer que eu fiquei brabo, mas ainda assim eu vou falar. A gente só ia vender até a semana que vem, né? Por isso que as encomendas são só até o dia 28 de março, porque na Páscoa a Ilva não estaria aqui. Mas ainda assim a gente ia dar um jeito de deixar alguns prontos. Mas hoje ela me mandou um áudio dizendo que ela optou por não viajar na Páscoa com seu querido marido para poder fazer mais ovos de Páscoa. Então olha que bonito isso. Ela abriu mão de viajar na Páscoa para servir a Jesus, para servir missões. Mas o que você precisa fazer então? Claro, porque daí não adianta ela não viajar e ninguém compra o ovo. Aí a gente vai perder a viagem dela e não vai ganhar nada para missões. Então, nos ajude com isso. Amém? Terceiro e último lugar, e aqui a gente encerra. Eu quero ler para você algumas informações
gerais, né? Eu anotei aqui, eu chamei de máximas sobre o serviço, que é o seguinte: em primeiro lugar, o serviço ele não é como eu quero, né? Essa é uma das coisas que dificulta muito na hora de as pessoas servirem, que é eu vou no dia que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, pelo tempo que eu quero. Não é desse jeito. Né? Muitas vezes você vai precisar vir por mais tempo do que você quer, sair mais tarde, gastar mais, demorar mais, limpar mais, sujar mais. Ou seja, nós fazemos aquilo que é preciso ser feito. Mateus, né, 16:24, Jesus diz assim, diz para os seus discípulos: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo. Então, quando você vem servir, você precisa vir morto para cá. Né? Não traga as suas opiniões, não traga as birras, não traga as chatices, traga um coração aberto de quem quer servir, de quem quer dar o seu melhor, de quem veio aqui para abençoar. Não tem coisa pior do que servir com gente, desculpa a expressão, pode cortar depois, rabugenta. Não tem coisa pior. Seja amoroso, seja querido, venha servir alegre. Eu não canso, olha, vocês não têm ideia do quanto eu exibo vocês aí fora. Volta e meia eu estou com algum pastor, eu não canso de falar: cadê a diretoria? Bem alto, gente, não precisa ter vergonha. Isso, Rodrigo, levanta, se orgulha da sua mulher, né? Flávia, Raquel, Ednei. Levanta, Ednei. Henrique e tinha mais alguém? Ah, o Felipe que foi embora, né? Então, o que acontece? Nós temos uma diretoria hoje que é um amor. Se você já fez parte de outra igreja batista, você já deve ter ouvido falar de algo que eu nunca vi, que é da diretoria que incomoda o pastor, que chateia o pastor, que briga. Essa semana eu tive uma reunião com uma pessoa, que eu não vou dizer quem, nem de qual igreja, que diz que a diretoria empaca tudo na igreja, não deixa andar, não deixa missões andar, segura o caixa. É claro que nós temos lucidez, né? Minha diretoria amável aprendeu a me segurar, e tem muitas coisas que eu parei de fazer, mas a gente avança, gente. A gente abençoa missões, a gente avança por fé, e Deus tem honrado a gente. Né? A gente decidiu abençoar uma pessoa com X. Eu não acredito nisso, mas ouve o que eu vou dizer. Na mesma semana, nós ganhamos 10 vezes o valor. Eu não acredito nisso. Né? Nessa barganha, eu vou dar X e vou ganhar 10 vezes. Isso não está na Bíblia. Mas a gente viveu. Foi Deus que quis fazer, eu não pedi. Mas a gente decidiu abençoar, na mesma semana aconteceu. Por quê? Porque Deus honra a nossa fé. E assim Ele tem feito. Né? Nos 6 anos que eu estou aqui, tem honrado a nossa fé. E a gente está conseguindo manter a igreja sem dívidas, né? Com tudo parelhinho, bonitinho, e ainda abençoando missões. E a pessoa que estava lá em casa disse: eu conheço igrejas 10 vezes maiores que as de vocês e que não investem em missões como vocês investem. Por quê? Por causa dessa generosidade do negócio mesmo. Voltando. Segundo lugar, o serviço é para Deus através da igreja e das pessoas. Isso eu já expliquei, tá? Não vou explicar de novo. Ele vai dizer que, né, há diferentes tipos de serviço, mas o Senhor é o mesmo. Lembre-se, quando você serve a Deus em primeiro lugar. Através de pessoas. A Deus em primeiro lugar. Através de pessoas. Por isso que para nós o serviço é tão importante, ele é um pilar. Você serve a Deus. Quando você decide vir ajudar em alguma área ou ajudar externamente em alguma área, você está servindo Deus. É Ele quem está vendo e é Ele quem recompensa. Eu não tenho ferramentas para recompensar você. Não tenho. E as que os pastores criam eu não gosto de usar. Quer dar cargo, quer dar espaço, chamar aqui na frente um monte de gente, dizer: esse aqui é o fulano, ciclano, quero agradecer a Deus. Eu amo vocês, eu agradeço por tudo que vocês fazem. Mas se eu tiver que chamar aqui na frente cada um que serve, eu vou ter que chamar todos. Porque essa é a minha meta para essa igreja. É uma meta alta, né, quase utópica, mas é que 100% da igreja sirva, de alguma forma, em algum momento, sabendo que existem as exceções. Então, ou seja, que 100% das pessoas aptas sirvam, né, tirando as exceções. Amém? Voltando. Terceiro, então, o serviço deve ser feito com humildade. Falei então um pouquinho sobre isso, né? Filipenses 2:3 diz assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Então eu falei que eu falo bem da nossa diretoria, também falo bem da nossa banda. Cadê a nossa banda? Henrique de novo. Aqui a gente senta em várias cadeiras, né, ao mesmo tempo. Então, por quê? Porque eu sei de igrejas que a banda incomoda. Nunca estive em uma, mas eu já ouvi falar. Por quê? Porque é tudo artista, né? Os nossos artistas são um amorzinho, né, Bárbara? Levanta sua mão que você também é da banda, bem alto. Isso. Você também, Lili, levanta a mão. Levanta. Bem alto. Os artistas da nossa igreja são um amor. Porque apesar de serem artistas e de terem essa capacidade artística, eles não me incomodam. Entendeu? Por quê? Porque esse texto, ele é um texto pilar para a gente. Né? E não é por causa do Caio, do estilo do Caio, por mais que fui eu que implementei a regra, mas é muito simples. Se você quer tocar na banda para se aparecer, como diz o nosso querido ditado, você não vai. É muito simples.
você é cortado imediatamente, ou nem é convidado a chegar se eu sinto o cheiro de que você quer aparecer. Por quê? Porque a banda é um serviço, gente. A banda não é lugar para aparecer, a banda é lugar para servir. E geralmente a banda é quem chega primeiro depois de mim no domingo. Então a banda é um lugar para servir, para gastar tempo, para servir as pessoas dessa igreja, para abençoar você, para que você possa adorar a Deus. Então, banda não é lugar de estrelismo, é lugar de serviço. Olha que coisa linda, é isso que o texto está dizendo, não por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considera os outros superiores. Ah, só a banda? Não, todos os ministérios, mas eu estou dando exemplos de como nós podemos ser uma bênção, servindo humildemente. Quarto lugar, deve ser feito com alegria, né? 1 Pedro 4,9 diz, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. É como eu disse, gente, um ministério que ele é feito com amargura, com rancor, com... Poxa, isso não é legal. Isso não tem a ver com aquilo que a Bíblia está ensinando. O legal é quando é feito de forma gostosa, alegre, bonita, vibrante, sabe, com o coração cheio de Jesus, demonstrando os valores de Jesus, mostrando quem é Jesus através do nosso serviço. Olha como é gostoso. Quem já serviu aqui sabe disso. Olha, falando assim, parece que a nossa igreja é perfeita, né? Mas eu amo essa igreja. Mas quem já serviu aqui sabe disso. É leve, é tranquilo. Quando a gente faz os nossos mutirões, irmãos à obra, a gente foi para o Uruguai ano passado, foi tão gostoso. A gente vive tanta coisa legal, tantas boas recordações, um ambiente tão tranquilo. É maravilhoso quando a gente faz da forma que a Bíblia ensina. Quinto, o serviço deve ser feito como se fosse para Deus, né? Colossenses 3, 23 e 24, ele diz assim, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão dele a recompensa. Então eu disse um pouquinho sobre isso, né? E quero repetir. Ele fala, é Cristo Senhor que vocês estão servindo, né? Não tem coisa melhor do que você servir sabendo que Jesus está vendo e que Ele quem recompensa. Porque, gente, o que acontece? Lembra aquele texto lá de Mateus 6, quando ele fala da oração na sinagoga, que daí os fariseus, eles oram para se aparecer? Ele fala que eles já receberam a recompensa. Qual que é a recompensa? Aparecer. Agora, quando a gente faz pensando em Jesus e não em aparecer, a gente às vezes aparece sem querer, porque eu gosto de expor quem serve, mas eu faço espontaneamente. Mas a gente serve Jesus e Ele está vendo. E não tem coisa melhor do que você agradar ao seu Deus. Porque no fim das contas, eu sou o seu pastor por um tempo. Porque pode ser que um dia você vá embora ou eu vá embora. Então não pode ser para mim. Tem que ser para Jesus. Não pode ser para as pessoas do seu lado. Porque se você agrada a elas, você serve tentando agradar elas, amanhã depois elas vão embora, gente. É vazio. Precisa ser pensando que Deus está vendo. Deus está vendo. É Ele que eu estou servindo. Por que esse ponto é importante? Porque ele torna o nosso serviço maduro e leve. E por último, né, que eu citei, o serviço ele vai ser recompensado por Deus. Aí Hebreus 6,10 ele diz assim, Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. A banda pode subir que eu vou para a conclusão. A questão é a seguinte, quando você serve, você está ajudando pessoas, você está se importando com elas. Nós, por exemplo, temos um trabalho missionário muito forte na igreja. Você não tem ideia de como, para mim, é gratificante e prazeroso quando a gente serve uma igreja que a gente às vezes nem conhece. Ou no nosso caso, ano passado, a gente serviu igrejas do Uruguai que nós nem conhecíamos. E mais, nós conseguimos romper uma herança denominacional que ela não é ruim, mas que ela é engessada. Nós servimos igrejas batistas e igrejas de outras denominações. Ou seja, nós não estamos mais, sabe, com aquela coisa religiosa de não, a gente só serve igreja batista. Gente, existe muita igreja batista por aí? Existe, mas existe milhões de outras, milhares de outras, né? Existe o cristianismo aí fora. Quando você passa ali fora, lá fora tem crentes e não crentes, que alguns se identificam com a placa batista e outros não, mas a gente não está preso nisso. Olha que legal, a gente sabe que Deus está vendo, Deus não é injusto, Ele não se esquece do trabalho de vocês. Então saiba disso, sempre que você serve, Jesus está vendo. Para a gente encerrar, minha conclusão é a seguinte. Eu vou ler, para não ter perigo de eu errar. Minha conclusão é simples e profunda. E muito importante para a sua vida. Não só para a igreja, mas para a sua vida. A igreja apenas recebe isso como consequência. Você precisa tomar uma decisão de servir. É simples, é prático e é bíblico. Talvez você não saiba como, mas você pode me chamar no final e eu vou explicar para você como que a gente faz. Então, como eu disse, eu tenho uma meta, eu tenho uma missão,
que é que todas as pessoas aptas da igreja, como eu disse, tem pessoas que estão inaptas por algumas razões, né? Eu citei as razões, mas todas as pessoas aptas, que todas tenham um ministério e sirvam pelo menos uma vez por mês em algo que seja simples, que você consiga, mas todo mundo precisa servir. Essa é a minha meta e eu vou gentilmente incomodar você para que você sirva. Se você não é membro dessa igreja, não se sinta ameaçado. Essa ameaça é só para os membros, né? Então, você que é membro, eu vou convidar você a achar uma área para servir. Você que não é membro já sabe que se você vira membro, você vai ser convidado a achar uma área para servir. Caio, e se eu não achar uma área para servir, você vai me excluir? Não, nós não excluímos pessoas. A gente só exclui pessoas que cometem pecados graves e que, né, são passíveis de exclusão. De resto, você vai ser amado para sempre, mesmo que você não sirva. Mas eu gostaria que você servisse. Deu para entender? O nosso amor ele não para, mas eu gostaria que você servisse. Resposta: onde eu posso servir? Eu vou ler bem rápido uma lista e vou acabar o meu sermão. Você pode servir no Ministério Infantil, os líderes são o Pedro e a Rê. Você pode servir nos adolescentes, os líderes são Wesley e a Raquel. Você pode servir nos jovens, os líderes são Wesley e a Raquel. Você pode servir no louvor, o líder é o Diego. Você pode servir na sonoplastia, o líder e único voluntário é o Rodrigo. Você pode servir na cantina, né? A Ilva, quem tem cuidado disso hoje. Você pode servir na recepção, né? Tiana e Ednei cuidam disso. Você pode me ajudar a ressuscitar o Ministério de Estacionamento que morreu e que eu gostaria que voltasse, que basicamente é fazer a recepção e ajudar os carros a estacionarem. Você pode servir na manutenção da igreja. Como eu disse, nós temos 865 metros de prédio, 1.000 metros de terreno que estragam sozinhos, né? O Wesley é quem cuida disso. O Wesley trabalha integral aqui na igreja. Vou chegar lá. Elas estão desesperadas por novas voluntárias na fotografia, então ajuda essas gurias. Eu vou chegar lá. O próximo ministério é a comunicação, a líder é a Elisa. Você pode servir na fotografia, a líder é a Elisa. Na multimídia, a líder é a Raquel. Multimídia, né? O Ministério do Dedinho. Você pode servir na transmissão, que é o computador do lado, né, que faz a transmissão para o YouTube, o líder é o Wesley. Você pode servir ajudando a cuidar das nossas redes sociais, líder é Elisa. Você pode servir montando esses materiais gráficos bonitos que aparecem aqui e que a gente manda no WhatsApp. A líder hoje também é a Elisa, mas a gente precisa de ajuda para tudo. A gente precisa de ajuda para tudo. Todas as áreas. Você já está cheio de gente, mas você viu quantas vezes eu falei Elisa, né? Ou seja, a gente precisa de ajuda para outros ministérios. A gente tem o Ministério de Ação Social, tímido, né? Mas que existe, o Fausto lidera ele. Então, ou seja, a gente ajuda algumas famílias com cestas básicas, mas a gente também quer ampliar isso. Então, a gente precisa de quê? De gente, de vontade, de movimento. Temos o Ministério de Missões, liderado por mim e pela Renata, que também está tentando se expandir. Temos o Ministério de Mulheres, né, liderado pela Renata. Temos o Irmãos à Obra, nosso Ministério de Reformas, liderado por mim. Temos pequenos grupos, né, naturalmente liderado por mim. Temos os cursos, né, agora estamos meio parados, mas a gente quer retomar isso, cursos de Bíblia. Nós temos o Summit, que acontece uma vez por ano, que é o maior congresso de liderança do mundo, a gente recebe na nossa igreja. E nós queremos ter outros ministérios que ainda não saíram do papel, ou que estão parados há alguns anos. E para terminar, cadê a Ilva? Por aí. Nós temos um sonho. Muitos. Mas agora eu vou contar um para você em primeira mão, fazer uma surpresa para você. A Ilva está lá. Há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, no tempo da enchente, nós compramos 2 coisas muito legais para a nossa igreja. Um freezer gigante, daqueles freezers de bancada, né, que você abre. E nós também, Ilva, eu estou falando da nossa pizza, hein? Vou revelar a surpresa. E também um forno, que eu não sei o nome daquele forno, mas é aquele forno que se abre assim, com forno industrial bem bonito. Esse é o nome dele. Então nós compramos um forno. A gente não usou aquele forno 10 vezes até agora, desde a enchente para cá, porque não teve demanda. Só que eu me incomodo muito com obsolência. Eu não gosto de coisas paradas. Coisa parada é dinheiro parado e oportunidade parada. E a gente ganhou aqueles 2 materiais. O freezer está desligado e o forno está parado. Então, sempre que eu olho para aquele forno, eu enxergo uma pizza. Sempre que eu olho para aquele freezer, eu enxergo a pizza lá dentro. Então, faz 2 anos que eu tenho orado por isso, esperado. A gente tem que esperar, às vezes, Deus dá a direção. Esperado a hora certa. E, em oração, eu entendi que a hora chegou. O que vai acontecer daqui para frente? Ilva, qual que era o dia que nós tínhamos combinado do teste? Mudou já por causa dos ovos de Páscoa, é isso? Tá, a gente vai se organizar. Mas é porque entrou os ovos depois, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou resumir esse ministério em 30 segundos. Um dia da semana, que provavelmente vai ser quinta ou sexta, uma vez por mês, lembra da sua cota? É só uma vez por mês.
A gente vai se reunir aqui, tem que ser dia de semana, para abrir a massa, né? Fazer e abrir a massa, porque ela precisa descansar. E no outro dia, no sábado, nós vamos fazer um mutirão, uma vez por mês, onde todos aqueles que quiserem servir serão convidados para abrir as massas, colocar o molho de tomate, colocar um queijo mussarela de altíssima qualidade, porque a nossa pizza você não vai comprar por pena, você vai comprar por causa do sabor. Né? A Ilva já está instruída, ela vai comprar diversos queijos e diversas calabresas até a gente achar as melhores, dentro de um bom custo-benefício. E a gente vai colocar a calabresa deliciosa em cima. Nós vamos pré-assar, vamos facilitar a sua vida, a gente vai usar aquele forno, embalar de forma muito profissional e higiênica, congelar para você e vender depois do culto no domingo. Então, qual que é a nossa ideia? Que a gente tenha uma produção contínua, que todos os domingos você possa levar a pizza, né? Porque como ela é congelada, ela vai ficar ali no freezer, então não vai ficar exposta, né, por aqui. Não só em dia de cantina, todos os domingos. Nós também temos um sonho, que você nos abençoe com os ingredientes, que assim a gente não gasta. E basicamente a gente lucra 100% para quê? Missões, é óbvio. A gente não vai levantar dinheiro para mim, para você, para a igreja, a gente vai levantar para missões. Nós vamos abençoar cada vez mais missionários e missionários e missionários, independente se a nossa igreja é pequena, a nossa fé é grande e o nosso trabalho é maior ainda. Então eu precisava pregar sobre esse valor inteiro para explicar para você que a gente vai ter mais trabalho, mas que vai ser muito legal. A gente vai começar só com 2 ou 3 sabores, né? Não estamos abrindo um CNPJ, ninguém precisa denunciar a gente, não nos processe, né? Receita Federal. A ideia é fazer uma coisa informal. A gente vai fazer as pizzas, né, e vai vender para missões, não é abrir uma empresa, mas é que você nos ajude e a gente faça algo informal. E num segundo momento, se a nossa produção passar de 50 pizzas por mês, aí eu aciono meus amigos pastores e a gente também pode alcançar para eles venderem nas igrejas deles. Qual que é a ideia? Que a gente tenha, então, um time que se move, né, que é montado uma vez por mês, faz as pizzas, pré-assa, congela e depois a gente só vai vendendo. Então, ou seja, não é uma coisa que tem que estar aqui toda semana, mas que você que gosta de cozinhar pode vir. Aí você diz, mas eu não gosto de cozinhar, eu sou aquela pessoa que o senhor disse que não sabe fazer nada. Você pode vir cortar cebola, você pode vir cortar calabresa em tiras fininhas, você pode lavar a louça, você pode... Nosso querido Sérgio Ricardo, né, ele adorava lavar uma louça, ele dizia, pastor, eu não sei fazer muita coisa, mas eu quero ir para lavar louça. Você pode lavar louça, você pode ajudar a embalar a pizza, né? Você pode ficar olhando para o forno para ver se ela não está queimando. Viu como tem várias funções simples que dá para fazer, mesmo que você não cozinhe? Então, ou seja, nós precisamos de ajuda. Amém? Quero te convidar a ficar em pé para a gente orar e encerrar esse tempo com uma oração. E no final, o meu pedido para você é o seguinte, não deixe sobrar ovos e encomende ovos, lembrando que todo o valor do lucro, né, do custo, obviamente a gente tem que pagar o custo, mas o lucro vai para missões. Jesus querido, obrigado, Deus, porque hoje a gente pode estabelecer esse segundo pilar. E o meu desejo para essa igreja, que eu sei que é o seu desejo, Deus, é que nós sejamos uma igreja onde todos aqueles que estão aptos possam servir, Deus. E que cada pessoa aqui possa encontrar, Deus, um lugar para te servir, servir a tua igreja e servir pessoas, Deus. E nós queremos isso em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Que cada um aqui possa encontrar uma área e servir em uma área em nome de Jesus, Pai. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um. Cada pessoa aqui representa, Deus, uma história, uma família. Cada pessoa aqui representa os seus desafios, os seus pedidos. Talvez tem pessoas aqui que têm uma semana agitada pela frente. Talvez tem pessoas aqui que hoje estão com o coração angustiado, Deus. Talvez tem pessoas aqui que estão transbordando de alegria. Eu quero pedir em nome de Jesus que o teu amor seja derramado sobre nós nesse momento e que cada um aqui possa receber o toque que precisa de ti, Deus, para poder encarar mais uma semana junto de ti, do teu amor, em nome de Jesus, Pai. Amém.